irmãos, vou falar com vocês. Bom dia para quem está me assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. O importante é que estamos juntos, no bom sentido da palavra. Estamos unidos pela fé e no sentido, obviamente, espiritual. E mais importante ainda é que temos o temor de Deus, temos Cristo no coração, somos seus servos, somos seus filhos, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco, Ele nos ama e nós, como irmãos queridos, também nos amamos no bom sentido da palavra, obviamente. Eu espero que todos vocês estejam bem, de saúde, com paz, com alegria, a despeito das lutas que estamos atravessando, apesar das dificuldades que estamos tendo na vida, no momento, mas, vejam bem, há casos muito piores, há situações muito piores na face da terra, há países em que o Evangelho ainda não pode ser pregado abertamente, embora, vamos dizer assim, por baixo dos panos hajam muitos cristãos nesses países. Aliás, é uma lástima, sabendo que há países em que as pessoas não podem ir à igreja de uma forma abertamente, não se pode falar de Cristo abertamente, as pessoas não podem orar em público abertamente, só em locais escondidos, locais privados. Nós que temos essa facilidade aqui, nem sempre o fazemos. Tem crente que não ora, tem crente que não lê a palavra, tem crente que para ir na igreja acha um sacrifício. Então temos que rever a nossa conduta nesse sentido, obviamente, porque se há crentes passando dificuldades em outros países, nós que não temos essas dificuldades, estamos negligenciando a oportunidade que temos de ter mais comunhão, mais conhecimento e, consequentemente, mais a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Pois bem, queridos, eu vou compartilhar com os irmãos alguns versículos e vamos então abrir lá no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 10, onde nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 33. Portanto, 4 versículos apenas para meditarmos na palavra e vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite, ou neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler, depois vamos fazer uma breve oração. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? É uma pergunta que Jesus está fazendo, não é? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Somente até aqui dois pontos importantes do conhecimento da palavra. Vamos agora fazer uma breve oração e depois vamos meditar neles. Feche os seus olhos, aí é onde você estiver. Medite em Deus agora,
querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração, primeiramente para louvar e bendizer o Teu nome, porque és santo, porque és poderoso, porque és maravilhoso, porque és Deus único e verdadeiro Deus, e é a Ti, Senhor, que nós adoramos, e é na Tua presença que nós procuramos andar, e sabemos, Senhor, que Tu nos amas e Te preocupas conosco. Agora, Pai, que temos lido a Tua palavra, eu peço, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, não apenas sobre mim para falar, mas sobre os Teus filhos que estão do outro lado do vídeo, Senhor, para compreender o Teu querer e a Tua vontade. Pai Santo e bendito, usa-nos com a unção do Teu Espírito. Completa na mente, no coração dos Teus filhos, aquilo que eu não puder fazer. Abençoa-nos, portanto, é o que nós Te pedimos e agradecemos neste momento, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam comigo, amém e amém. Deus vos abençoe, queridos. Vejam bem, eu escolhi a segunda parte de um contexto e juntei a outro contexto. A primeira parte da leitura que fizemos, o versículo 29, 30 e 31, são versículos que fazem parte de um tema que a Sociedade Bíblica colocou como a quem temer. Obviamente que precisamos temer a Deus, não temos que temer ao mundo, porque sem a permissão de Deus, ninguém, nem nada, pode nos fazer mal nenhum. Os inimigos, humanamente falando, o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida. Mas é a vida física que eles tiram, não a vida da alma, não a vida eterna. Desde que você adquire a vida eterna, no bom sentido da palavra, adquirir é uma força de expressão, porque na realidade quem nos dá é o Senhor Jesus. E se adquirirmos alguma coisa, é Ele que nos dá. Mas, através da aceitação de Jesus Cristo, consequentemente, perdão dos nossos pecados, nós estamos como que indiretamente, e se assim permanecermos até ao dia final, estaremos adquirindo, por assim dizer, a vida eterna, porque foi dada pelo Senhor Jesus, foi Ele quem nos deu essa vida eterna, é Ele quem a ganhou na cruz do Calvário para nós. Amém? Pois bem, é a Deus que nós temos que temer, não aos homens, porque nós temos muito valor para Deus. Basta, no final do contexto, nós lermos os versículos 29 a 31 que dizem, e é uma pergunta, obviamente, que Jesus está falando, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? A igreja às vezes tem dificuldade de entender isso, mas eu sou de um país onde se vendiam pardais. E aqui, quem é do Nordeste, por exemplo, sabe que aquelas pombas de arribação, que antigamente, não sei se ainda fazem isso, caçavam elas muito na época que elas vinham, e vinham aos bandos e eram colhidas e mortas e secas para serem vendidas secas, como fosse assim, por exemplo, aquele peixe, aquele bagre seco, mulato velho, ou mesmo bacalhau. Qualquer peixe seco também se secam animais, carne de animais, assim como a carne de sol, por exemplo, e etc. Então, eu me lembro até na feira de São Cristóvão, e eu morei lá alguns anos, morei lá uns 5 anos mais ou menos, e vendiam lá essa pomba de arribação. E era coisa barata, e eu gostava de ver, eu na realidade nunca comprei, mas eu gostava de ver aquilo, eu achava, eu me lembrava lá no deserto, quando Deus mandou codornizes
E o povo pegava para comer e também provavelmente, é provável, vejam bem, a Bíblia não diz que faziam isso, mas é provável que eles secavam ao sol para comer durante vários dias, porque é o método mais antigo que tem. É secar ao sol, depois vem o ato de salgar e qualquer coisa assim nesse sentido. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, é que vende sim. Aqui, por exemplo, nos bares antigamente, no tempo das vacas magras por um lado e gordas por outro, comia-se sardinhas fritas nos bares, o pessoal que bebia cerveja ou outra coisa qualquer, comia uma sardinha frita com um pãozinho, com uma cerveja. Lá na minha terra eram pardais, os bares vendiam pardais fritos. E eu me lembro de ver nos campos, nas lavouras, homens armavam redes enormes, redes grandes, e quando via aquele bando de pardais, modéstia à parte, os pardais na Europa são mais gordinhos que os daqui, são mais carnudos, acho que são mais bem alimentados. Quando vinha aquele bando de pardais, eles desarmavam aquela rede e pegavam centenas deles de cada vez. E aquilo tudo depois era depenado, era limpo e era vendido para os bares, para vender como tira-custo. Bom, isso é apenas para dizer que isto aqui é uma verdade que eu conheço pessoalmente. Portanto, todo aquele que me confessar diante... Perdão. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou seja, eles valem uma mixaria. Eles valem uma coisinha de nada. Você vê, por exemplo, a sardinha, que é um dos peixes mais baratos também. Também assim os pardais fritos, né? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então veja bem, Deus tem conhecimento até de quantos pardais morrem. E se ele tem conhecimento de quantos morrem, ele obviamente sabe quantos existem vivos. Veja a atenção que nos está chamando para o fato de que Deus conhece as mínimas coisas. E ele sabe a respeito dos pardais. Podem compreender isso? Sabem a respeito dos pardais. Então, nenhum deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês, ou seja, nenhum deles morrerá, nenhum deles deixará de existir sem o conhecimento de Deus. E aí ele fala, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Meu Deus, Deus sabe quantos cabelos eu ainda tenho na cabeça. Podem compreender isso? Podem imaginar isso? Deus sabe até quantos cabelos cada um de nós tem na cabeça. Coisa importantíssima para dizer que Deus conhece tudo a nosso respeito. Então, ele termina dizendo, portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Resumindo, se Deus tem esse cuidado com os pardais, se Deus tem esse conhecimento e o zelo de saber quantos tem, quantos morrem, quantos estão vivos, quanto mais conosco. Por quê? Porque, obviamente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos muito valor para Ele, né? E somos, veja bem, os únicos seres vivos que o louvamos espontaneamente. Compreenda isso. Os animais, com seus vojeios, com seus cânticos, eles glorificam a Deus, eles louvam a Deus. As plantas, com a sua existência, com os seus efeitos culinários, com as suas lindas flores, também louvam a Deus. Só que todos eles fazem isso instintivamente, criados por Deus que foram para isso. E nós? E nós? Deus nos criou para o adorar. Deus nos criou para o louvar. E quantos de nós louvamos a Deus? E eu já nem digo apenas louvá-los
com cânticos na igreja, coisa linda. Louvá-los com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser, com as nossas intenções. Nem sempre agradamos os homens, isso é verdade. Porque cada ser humano, com a sua maneira de entender, com a maneira como foi criado, pode censurar e pode elogiar alguém. Mas isso não é importante, porque o ser humano pensa ou não pensa, não é o mais importante. O importante é o que Deus pensa a nosso respeito. Por isso precisamos amá-lo, louvá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque nós somos os seres viventes mais importantes para Deus. Deus não nos criou por causa de todas as coisas que Ele já criou. Não, é o contrário. Ele criou todas as coisas por nossa causa, para nos abençoar. Existem para nos servir, existem para nos sustentar. Podem compreender isso? Seria como dizer que Deus não me criou para que fosse molhado na chuva. Não, Ele criou a chuva para me molhar. É diferente. Podem compreender isso? Precisamos pensar nisso. Tudo Deus criou para nós. Para nós. Amém? Ele foi criando o mundo, foi criando as coisas, disse que está faltando alguma coisa. E aí nos criou para o adorar, para o servir, para o bendizer, para o louvar, e criou todas as coisas para nos abençoar. Coisa maravilhosa. Você já pensou nisso, meu irmão e minha irmã? Agora, ainda existe gente que não querem nada com Deus. Ainda existe pessoas que não se prestam a louvar e a glorificar a Deus. E o pior não é isso, o pior é que às vezes são pessoas de boa índole, às vezes são pessoas de bom coração, às vezes são pessoas decentes, às vezes são pessoas educadas, às vezes são pessoas cultas, às vezes são pessoas que podem até mesmo com a sua fazenda, com a sua economia, abençoar a sua obra. Mas não é apenas disso, estou falando em todos os sentidos. Mas se elas não se voltarem para Deus com o intuito de o adorar, com o intuito de o louvar, não receberem a Cristo como Senhor e Salvador, aí naquele dia final será triste para eles. Porque lembre-se disso, a vinda de Jesus será maravilhosa para aqueles que são dele. Lembre-se de uma coisa, eu não estou falando para aqueles que são desta ou daquela igreja, não é isso. É para aqueles que são dele. Agora será triste e horrorosa para aqueles que não lhe pertencem, para aqueles que não recebem. Aí é difícil. E por isso eu entro aqui no segundo contexto do assunto, que é sobre confessar e negar a Cristo. Olha o que ele diz, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que quer dizer isso? Aquele que sem nenhum acanhamento, sem nenhuma dúvida no coração, com plena certeza e firmeza de pensamento, reconhece diante de tudo e de todos que Cristo é o Senhor, que Deus é único e verdadeiro e que seu Filho Jesus veio para nos salvar. E a melhor forma de declarar isso é recebendo como Senhor e Salvador. Pode compreender isso? Eu vou repetir essa primeira parte que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa. O que é Jesus nos confessar diante do Pai que está nos céus?
é Jesus declarar ao Pai: olha, esse aí foi lavado e remido no meu sangue quando eu derramei lá na cruz do Calvário. Ou seja, esse aí me recebeu como Senhor e Salvador. Esse aí é um dos nossos. Esse aí é da família de Deus. E vai dizer para aqueles que são da família de Deus: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Mas os versículos continuam. Agora vem o versículo 32, que é o último. Mas aquele que me negar diante das pessoas. E o que é negar a Cristo diante das pessoas? É não honrar o fato de que é lavado no sangue do Cordeiro. É não glorificar a Deus com a sua vida. É praticar atos perniciosos que não têm a ver com o salvo em Jesus Cristo. Porque o salvo em Jesus Cristo pratica as boas obras que são fruto do Espírito Santo de Deus que habita nele. Mas o não salvo não pratica as boas obras. E repare isso, eu já falei em receber a Jesus, já falei no quanto nós valemos para Deus, já falei o que não devemos deixar de amar e confessar a Cristo. Pelo contrário, não devemos negar a Cristo, vamos dizer assim, mas eu não estou falando de religião. Estou falando de receber Cristo como Senhor e Salvador. Religião não salva, quem salva é Cristo. Podem compreender isso? Bom, terminando o assunto. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem não disser, quem não pensar e não der a entender, não só com as suas palavras, mas também com a sua prática de vida, que Cristo é o Senhor, é o Salvador, e que Deus é único e verdadeiro, Jesus Cristo não vai também recomendá-lo ao Pai. Não vai dizer: olha, esse aí é dos nossos, esse aí foi lavado no sangue do Cordeiro. Não, não. Sabe o que ele vai dizer para esse? Uma coisa triste. Nunca vos conheci. Apartai-vos para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto que para uns: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno, no prazer eterno que está preparado desde antes da fundação do mundo para vocês. Não, vai dizer: apartai-vos para o fogo eterno, onde jazem o diabo e os seus anjos. Podem compreender isso? Primeiro ponto: Deus, sim, cuida de nós e se preocupa conosco. Segundo ponto: devemos reconhecer isso e confessá-lo como Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E se assim fizermos, estamos andando na presença do Pai, Pai Celestial. Amém? Podem compreender isso? Se compreendem, aí de onde vocês estão, digam amém e amém. E agora vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus e eterno Pai, nos voltamos a Ti em oração, Senhor, primeiro para Te agradecer essa oportunidade rara de podermos, rara no bom sentido, claro, de podermos estar juntos, embora através do vídeo, Senhor, falando da Tua palavra e os Teus servos ouvindo e todos, Senhor, comungando da comunhão que Tu nos dás. Nós estamos em comunhão contigo, Senhor, e pela fé estamos em comunhão uns com os outros. Sabemos que Tu és Deus, sabemos que Cristo morreu por nós,
sabemos perfeitamente de todas essas verdades e as declaramos, Senhor, com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa conduta. Falamos com a nossa, principalmente com a nossa conduta, Senhor, porque Tu és Deus maravilhoso, único e verdadeiro. Agora, Senhor, eu peço que pela unção do Teu Espírito, Pai, Tu venhas, primeiramente, continues nos abençoando, continues nos sustentando. Perdoe, Senhor, as nossas transgressões. Deus amado, conforta aqueles que estão enlutados e sara aqueles que estão enfermos, Senhor. Quem estiver no leito de enfermidade, nesse momento, Senhor, seja curado, para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, ainda te peço, Pai, revela-te àqueles que não te conhecem, para que te recebam como Senhor e Salvador. Sustenta a Tua igreja, sustenta as nossas famílias, abençoa-nos, dirige-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai, e acampa os Teus anjos ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Te pedimos isso e te pedimos também que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor e que a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que todos onde estiverem digam amém e amém.